Zacarias capítulo 4, versículo 6. Aleluias. Você encontrou? Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do nosso Deus: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Vamos fazer de uma maneira bem dinâmica para que esse versículo fique nos nossos corações. Este pessoal de cá vai dizer para este pessoal de cá: não é por força, e nem por violência. E você responde para ele assim: mas é pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus, aleluia. Queridos, Deus, Ele se revela nas Escrituras em muitos títulos. Ao longo das Escrituras, o Senhor vai falando com o ser humano e Ele vai se revelando nos seus muitos nomes poderosos: Jeová Rafá, Jeová, o Senhor dos exércitos. E lá em Hebreus, capítulo 11, o versículo 9 ao 10, quando o Senhor está falando a respeito da trajetória do pai Abraão, existe um título que me chamou a atenção neste dia de hoje, e este título é o arquiteto e edificador de uma grande cidade. Que Deus estava falando aos seus filhos, mostrando aos seus filhos aspectos da sua divindade, da sua grandeza, e Deus estava se dando a conhecer à humanidade pelos seus muitos nomes poderosos. E aqui o Senhor Deus está falando: eu sou o construtor, eu sou o arquiteto, eu sou o edificador de uma grande cidade. Queridos, Deus, Ele projetou céus e terra segundo as medidas da sua perfeição. Ele escolheu habitar nessa terra, a qual Ele criou juntamente com os seus filhos. Então, o Deus, que é o arquiteto, que é o edificador, Ele desenha a terra, Ele planeja as medidas, os limites dos mares, as estruturas das montanhas, as cores, a paleta de cores dos animais. E esse mesmo Deus, ao criar todo esse ecossistema, Ele coloca ali os seus filhos, e Ele vem habitar com os seus filhos. Isso é tão lindo que na pessoa do Cristo, o nosso Pai, o nosso Deus, Ele vem ao mundo para justificar os seus filhos, e por meio de um sacrifício redentor, construir para si uma noiva, construir para si um edifício chamado Igreja de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Nós, que fomos atraídos pela graça, nós somos chamados a ser cooperadores do plano de Deus, do plano que Deus tem, o plano eterno de salvação nesse mundo. Ou seja, Deus, Ele é o edificador. Deus, Ele está construindo o tempo todo. Deus, Ele constrói a terra. Deus, Ele vem habitar nesta terra. Deus, Ele agora justifica os seus filhos, e Ele transforma esses filhos com uma nova natureza, para que então estes filhos, chamados para o ser de Deus, chamados para a família de Deus, possam ser colaboradores daquilo que Deus está fazendo na terra. Ou seja, Deus está fazendo uma grande obra nessa terra. Diga amém. Amém. E você foi chamado a ser colaborador desta grande obra de salvação. Diga graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Perceba você que no Antigo Testamento, pessoas foram ungidas pelo poder do Espírito Santo de Deus para participar desta obra de edificação. Noé, ele edifica uma arca, ele constrói uma arca para ali prover um meio de salvação para a humanidade naquele tempo, para a humanidade daquela época. Então, Noé estava edificando. Noé ouviu a voz de Deus, Noé se pôs a edificar, e aquela arca, ela era ali um abrigo de salvação para as famílias daquela geração.
Muitos outros foram chamados a edificar. Nós encontramos Moisés edificando o tabernáculo. E esse tabernáculo, ele era o símbolo de que Deus, ele não somente deseja morar com seus filhos, como de fato ele o fez. Porque ali, bem no meio do arraial, estava construído o tabernáculo. E lá, a Shekinah, a glória de Deus, ela descia no meio daquele arraial, e ali as pessoas, elas viam a presença de Deus no meio da família, no meio dos filhos. Logo adiante, nós vamos encontrar Zorobabel. Zorobabel, ele agora está reconstruindo o templo que fora destruído. Pense você, a terra de Canaã e o templo de Salomão, vamos dizer assim, ele era o símbolo do cumprimento das promessas de Deus. Deus prometeu dar uma terra para os seus filhos morarem, e Deus prometeu habitar no meio dos seus filhos, e o símbolo disso, visível, palpável, era um templo que estava ali no meio do povo. E agora, de repente, se levanta um grande inimigo, um grande exército que vem da Babilônia, e Babilônia entra ali em Judá, e eles destroem não somente os muros daquela cidade, como também eles jogam por terra o templo, eles levam embora a Arca da Aliança, e agora aquela terra, ela passa a ser uma terra escrava. O povo de Deus, ele foi arrancado da sua terra natal e levado para a Babilônia, para servir ali como escravo. Então o coração daquele povo era um coração entristecido, um coração amargurado, porque eles olhavam e não enxergavam mais o templo, não viam mais aquilo que para eles era o símbolo da permanência de Deus no meio deles. E assim, Zorobabel, ele é chamado por Deus à edificação. Venha, Zorobabel, eu tenho um plano de fazer algo poderoso nessa terra, e você é o meu parceiro nessa obra, você é o meu amigo nessa obra, você vai edificar, e ó Zorobabel, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Aleluias. Queridos, nesta era, Deus te escolheu, Deus te redimiu, e Ele te encheu do Espírito Santo de Deus para construir. Deus, Ele te escolheu, Ele te redimiu, e Ele te encheu do Espírito Santo para construir com autoridade um legado poderoso que honre o nome do Senhor. Você pode glorificar ao Senhor Deus por isso? Aleluias. É Ele quem te escolheu, queridos. É o Senhor Jesus quem tem te chamado. É o Senhor Jesus Cristo que tem perdoado os teus pecados. É Ele quem tem te tirado do monturo, lá do lamaçal do pecado, e tem te feito assentar com os príncipes, e tem te dado um destino profético nessa terra, a saber, ouvir os seus planos, os planos que Ele tem para este tempo, para esta era, para este momento, para que você se torne este parceiro, este amigo na obra de edificação que Deus está fazendo nessa terra. Aleluias. A terra estava escrava. O povo de Deus, na época de Zorobabel, tinha sido levado cativo para a Babilônia, e ali eles foram escravizados, ali eles foram mantidos escravos durante muito tempo, até que se cumprisse a palavra do Senhor sobre a vida deles. E agora, no ano 538 a.C., Ciro, ele entra na Babilônia, ele vence, ele subjuga a Babilônia, e ele, conforme a palavra do Senhor, ele liberta os cativos, ele liberta o povo de Judá, e agora este povo está voltando para a sua terra, este povo está retornando para a sua terra, e eles têm a missão de reconstrução, de reconstruir, de chegar a terrenos desolados, de chegar a lugares onde o inimigo tomou, onde o inimigo queimou, onde o inimigo escravizou, chegar em lugares onde o inimigo destruiu, e agora implantar ali o reino de Deus, trazer vida àquele lugar, construir os terrenos que antes foram assolados. E nós vamos acompanhar pelas escrituras que o povo, ele reconstrói o altar, e eles começam o sistema de sacrifício novamente. Eles reconstroem o altar, eles erguem o altar ao Senhor, e eles voltam a sacrificar, e eles iniciam a construção do templo. Mas, queridos, quando um povo ali se levantou para construir algo junto com Deus, isso não aconteceu sem oposição, isso não aconteceu sem dificuldade, isso não aconteceu sem oposição dos de dentro e dos de fora.
muitas foram as pessoas que se levantaram contra aquela casa. Muitas foram as pessoas que se levantaram contra o povo naquela época, porque os de dentro estavam ali torcendo para que aquela obra não desse certo. Muitos samaritanos se levantando, os de fora, pessoas de fora, inimigos, levantaram com fúria para atacar aquela obra de edificação. E o resultado disso tudo? A obra foi paralisada. O templo que deveria, que precisava e que deveria, ser terminado mediante a palavra de um Deus Todo-Poderoso, agora estava parado. E o povo parou a edificação. E o povo deixou de fazer a obra do Senhor, o nosso Deus. E quando nós olhamos para isso, a tendência nossa é nos perguntarmos por quê. Todas as vezes que nós passamos por uma adversidade, por um problema, a nossa tendência muitas das vezes é procurar culpados, é terceirizar a culpa, é atribuir as circunstâncias aos levantes do inimigo, o resultado de tudo aquilo que está acontecendo. Mas eu quero chamar o seu olhar para este texto de Zacarias, porque quando nós vamos examinando isso de uma maneira mais minuciosa, nós vamos perceber que o resultado de toda essa paralisia estava no coração do povo. O resultado de toda esta paralisia estava no coração do povo que havia deixado o lugar da devoção. Eles haviam deixado o lugar secreto. Eles deixaram de buscar o Senhor. Eles perderam o caminho para a presença de Deus. E ao perderem o caminho para a presença de Deus, eles perderam a si próprios. Eles perderam suas famílias. Eles perderam o seu propósito. Ou seja, este povo deixou de buscar a face do Senhor. Queridos, eu quero dizer que quando nós entramos no secreto, quando nós nos voltamos de fato para a presença de Deus em intimidade, quando nós nos prostramos, quando nós vamos para o nosso quarto, fechamos a nossa porta, independentemente da circunstância, porque nos dias que são dias tranquilos, o dia da abastança, o dia da saúde, o dia da alegria, é muito fácil nós entrarmos e agradecermos, nós buscarmos, nós termos um espírito voluntário e sedento, no sentido de ser grato. Mas, queridos, quando a enfermidade chega, quando a escassez ela insiste, quando os problemas eles ameaçam, quando as confusões, as pressões da mente elas sobrevêm, então ali, queridos, está o grande desafio de buscar, ou melhor, de não perder o caminho para o secreto, para a presença de Deus. Nós, quando entramos no secreto, em intimidade, somos presenteados por Deus com a revelação. Amém? Quando você entra no teu quarto, quando você fecha a tua porta, quando você busca Deus, quando você entra em intimidade com o Senhor, você é presenteado com a revelação do que Deus deseja fazer nesse tempo. O que é que Deus está planejando fazer nesse tempo? Nós entendemos, nós somos presenteados com o entendimento daquilo que Ele quer fazer. Queridos, mas nós não somente somos informados daquilo que Deus Ele deseja fazer, mas nós também recebemos o poder necessário para fazer aquilo que Deus deseja fazer. Nós recebemos o dínamo de Deus para caminhar. Trocando isso numa parábola bem simples para que você entenda, é o Deus que te aponta: esse é o meu caminho, esse é o caminho que eu tenho planejado para a igreja de Cristo Jesus, esse é o caminho que eu tenho planejado para a tua vida nesse tempo. Mas esse mesmo Deus que, quando informa o caminho a ser seguido, Ele presenteia os seus filhos com o poder, a graça, a força nas pernas para caminhar a jornada inteira. Amém, queridos? Glória a Deus. Sabe, então, quando Deus te deu uma missão, quando Deus te deu uma revelação, quando Deus te fez uma promessa, quando Deus apontou para você um caminho, Ele não somente estava te informando a respeito de algo, Ele já estava te empoderando com o poder do Espírito Santo de Deus, para você caminhar e chegar ao porto seguro em o nome de Jesus.
Aleluias, queridos. Glória ao nome do Senhor Jesus. É poder, dínamos, que vai sustentar a edificação. Deus está nos chamando. Queridos, isso não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Pensa, você já parou para pensar nisso? Deus, Ele te chama, Ele te faz uma chamada, Ele te envia, e de repente Ele amarra as suas pernas para que você caia no meio do caminho e se envergonhe. Não é assim com o nosso Abba. Não é assim com o nosso Pai. O Deus que te fez uma chamada para ser cooperador com Ele de uma obra de edificação, é o mesmo Deus que te diz: não é pela tua força, não é pelo teu poder, não é por violência, não é pela força do teu braço, mas sim pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glorifica ao Senhor Jesus, queridos. Aleluias. E então, nós vamos encontrar aqui este povo, dessa forma. Preciso correr aqui para ganhar tempo. E agora este povo está desolado. Cada um foi para sua casa, cada um foi para seu lugar. E o templo, a obra de edificação, aquilo que Deus tinha falado para que o povo dele fizesse, ficou parado no meio do caminho, ficou paralisado. E Deus então levanta profetas. E agora, nesse contexto, Deus levantou muitos profetas. Eu quero falar de dois deles, Ageu e Zacarias, que eles queimaram a sua vida o tempo todo no árduo trabalho de edificar um sacerdócio pessoal e coletivo naquela época. Ageu e Zacarias estavam empenhados a guiar o povo com a revelação, a mostrar para o povo quais são as medidas exatas daquilo que Deus quer para a nossa vida nesse tempo. Qual é a planta desta obra que Deus tem para que nós venhamos a construir nessa terra? O que é que Deus deseja fazer nesse tempo? Isso é lindo porque nos faz lembrar da profecia de Joel, que nos últimos dias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, o arrebatamento, Deus levantaria no meio da sua igreja profetas. Deus levantaria no meio da sua igreja mestres. Deus levantaria uma companhia profética para despertar a igreja de Cristo Jesus. Para despertar a igreja de Cristo Jesus. Profetas que entram no conselho de Deus. Profetas que têm a ousadia de entrar na presença de Deus e sondar no seu conselho aquilo que Deus deseja fazer nesse tempo, com o fim de orientar o seu povo, guiar o seu povo, de levar o seu povo a uma obra de edificação. Aleluias. Eu louvo o Senhor porque esta casa está cheia dos profetas do Senhor. Queridos, Deus está curando os profetas. Já foi dito isto aqui em tom de profecia. Deus está curando muitos profetas deste tempo. Deus está tirando homens e mulheres da caverna para uma obra poderosa, para ungir reis, profetas, para ungir, levantar sacerdotes, para caminhar na unção, na ousadia do Espírito Santo de Deus. Aleluias, glória ao nome santo do Senhor Jesus. Observe a visão. Quando você chegar na sua casa, leia o capítulo todo de Zacarias 4, ele vai dizer de uma visão, onde o profeta está dizendo, não é por capacidade humana. Queridos, Deus te trouxe aqui hoje para te dizer isso, não é pela tua capacidade, não é pela tua capacidade, porque eu sei que você anda olhando para a tua pequena força, você anda olhando para a tua pequenez, mas o Senhor Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer, hoje, não é por força, não é por performance, não é por muita violência, mas sim pelo poder do braço do Espírito Santo de Deus, o Senhor na tua vida. Aleluia. Esta obra é grande, Filadélfia. Nós não somos capazes de dar conta disso sozinhos, mas sobre nós repousa o poder de Yeshua, sobre nós repousa o poder do Espírito Santo de Deus, nessa obra a qual o Senhor Deus te chamou e contou com você, entre as fileiras dos seus valentes nessa terra. Aleluia, aleluias, glória a Deus. Queridos, eu sinto o meu espírito rejubilando na presença do Senhor Jesus.
O Senhor está aqui para levantar, para tirar profetas das cavernas, para levantar para si um povo forte, para convencer para si um povo que anda amargurado, aflito de alma, olhando para suas próprias mãos pequenas e trêmulas. O Senhor dos exércitos está conosco, Filadélfia. O Senhor Jeová é a nossa bandeira. Ele hoje está fortalecendo joelhos cansados e pernas que andam tremendo ao longo desta jornada, porque Ele não te chamou para você tropeçar no meio deste caminho. O Senhor te chamou para que você vá, dê frutos, e o vosso fruto permaneça. Aleluia, aleluias. Deus, Ele abre os olhos de Zacarias, e ele enxerga um castiçal, 7 lâmpadas no meio, e havia óleo caindo dentro deste castiçal, e o fogo nas lâmpadas não se apagava. E este azeite, ele saía de 2 oliveiras, uma de um lado, outra de outro, e aquele óleo descia por dentro dos tubos do candeeiro, e a chama, ela era mantida acesa, ou seja, o fogo não se apagava. O tempo todo o fogo estava ali, a lâmpada estava acesa, porque o candeeiro, ele era abastecido com o azeite que descia das 2 oliveiras. E agora, o profeta, ele chega para o Senhor, ele diz: meu Senhor, o que é isso? E o Senhor Deus está dizendo a ele: uma destas oliveiras é o Cristo, e a outra oliveira é o Espírito Santo de Deus, que destila óleo para dentro da igreja. E é por isso que as lâmpadas, aleluia, a lâmpada da igreja, ela não se apaga, independentemente das oposições. Este culto hoje fala de processos, independentemente dos problemas, independentemente se é Coliseu, se são leões, independentemente se são os reis da terra que se levantaram contra este povo pequeno, independentemente se são as enfermidades que estão fungando o nosso cangote, como diz o mineiro. Queridos, quem mantém, quem destila óleo para dentro desta igreja é o Senhor dos exércitos, é o Cristo, é o Espírito Santo de Deus. Aleluias, aplauda Ele, porque Ele é digno de receber a honra e a glória. Aleluias, não é pela tua força, é pelo poder do Espírito Santo de Deus. Olha, queridos, por mais árduo que seja o processo, não vai faltar provisão ao longo desta jornada. Você tem fé para receber isso? Porque às vezes a oportunidade está plantada na nossa frente. Aquela encruzilhada, quando a hemorrágica, ela viu Jesus, era a oportunidade da vida dela. Aquela figueira ou aquela árvore, não me lembro o nome agora, que Zaqueu subiu, era a oportunidade da vida dele. O cenário estava pronto, e Jesus passou, e ele tocou, e ele agarrou, e ele abraçou. Os pés do mestre estavam lá, fica imaginando, né? Balançando para lá e para cá. No dia da ceia, era a oportunidade de Maria. Ela precisava derramar o perfume naqueles pés. Ela precisava escolher ali, derramar adoração, independentemente daquilo que as pessoas viessem a falar e a julgar. E hoje é o dia da nossa oportunidade, queridos. Jesus está aqui. Abraça esse Jesus, se derrame aos pés dele. Sabe, se você for pequeno, está se sentindo pequeno demais, sobe nessa árvore e fala: Senhor, eu tenho me sentido tão pequeno, mediante essa multidão de problemas que tem desaguado em cima de mim ao longo desta semana. Eu vou subir aqui nesta árvore para ver se o Senhor me vê. Eu tenho certeza que o Senhor vai apontar o seu dedo para você e vai dizer: pode vir, que hoje me convém pousar na tua casa. Hoje me convém dormir na tua casa, Filadélfia. Aleluias, aleluias. Ageu capítulo 2 e versículo 9. O profeta está dizendo: a glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. Isso me pôs a pensar, porque o templo de Salomão, ele era suntuoso, ele era rico, ele era decorado, ele tinha uma majestade própria, porque era belo, tinha algo, digamos assim, visível.
As pessoas vinham de muitos lugares para conhecer aquele lugar, aquele templo, aliás. Mas a segunda casa proposta no coração de Zorobabel era uma casa simples. Ela não tinha toda aquela glória, aquele esplendor da época lá do Salomão. E eu fiquei perguntando, Senhor, por que o profeta ele se levanta aqui e ele diz: a glória da segunda será maior do que a da primeira? Queridos, a glória estava na presença de Yeshua dentro daquela casa. A glória estava nos aspectos não aparentes, nos aspectos não visíveis. Sabe de uma coisa? Esse tempo é o tempo dos improváveis. É o tempo de Deus levantar para si um povo improvável. Um povo que às vezes aos olhos humanos é tido como simples, pequeno. Um povo que muitas das vezes é desprezado aos olhos desta sociedade ilustre e letrada deste século, dos iluminados desta geração. A você, vaso de barro, o Senhor Jesus te diz, e ele procurou e ele achou tudo aquilo que ele precisava, que era um coração disponível, e disse sim para o seu propósito, para uma obra e para um chamado de edificação. Aleluias, aleluias. Vasos de barro, onde a glória do Senhor resplandecerá. É isso que nós somos. É isso que nós somos. Mas preste atenção num aspecto que eu preciso falar com você, antes de nós cearmos. Zacarias, ele tem esta visão, e Ageu, ele se levanta como um homem que ele está exortando o povo de Deus. Ele se levanta para corrigir, para exortar aquele povo, e ele escreve: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Preste muita atenção nisso, por quê? Porque o povo, quando perdeu o caminho para o secreto, preste muita atenção, o ser humano, Filadélfia, ele precisa de um propósito. O ser humano anseia por amar, ser amado, servir. Ele tem sede de nobreza, ele tem sede de propósito, ele tem sede de sentido, ele tem sede de realização. Isso está escrito em Eclesiastes, são coisas eternas que o próprio Senhor plantou dentro de nós. Ou seja, nós suspiramos pelo eterno, nós suspiramos por coisas eternas, nós suspiramos por ser estes filhos que vão se unir nessa obra de edificação junto com o nosso Pai. Então, quando este povo perdeu o caminho para o secreto, quando o povo perdeu o caminho para a presença de Deus, eles começaram a procurar um propósito para a vida deles. Eles começaram a procurar algo que eles deveriam fazer naquele tempo. E assim, essas pessoas se retornaram para dentro de si mesmas. Não aqui, queridos, que edificar uma casa seja algo ruim. Preste muita atenção nisso. Eles estavam agora construindo as suas próprias casas, decorando as suas casas. A Bíblia é tão específica que a profecia que sai da boca de Ageu está dizendo: não é o caso de vocês morarem numa casa de fino acabamento e a obra do Senhor estar largada, desdeixada, o templo do Senhor continua destruído. Sabe o que aconteceu aqui? Quando essas pessoas voltaram para dentro de si mesmas, elas começaram a desprezar os assuntos do reino, e a idolatria do bem-estar pessoal começou a se instaurar em Judá, de modo que as pessoas estavam mais preocupadas com a sua casa do que com o chamado e a obra e a edificação, e a casa do Senhor que estava em ruínas, o templo do Senhor que estava destruído. Isso levou aquele povo a ficar distraído, igual aconteceu nos dias de Noé, conforme o Senhor aqui em Mateus capítulo 24, 37 ao 39, o Senhor está falando. Nos dias de Noé as pessoas comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, ou seja, perderam o propósito, perderam o sentido da vida, perderam o caminho que é se relacionar com o seu Pai e receber dele esta presença, esta unção, em ter um caminho aberto além do véu para o secreto de Deus e ali ouvir Deus, o que o Senhor planeja para esse tempo.
eu quero ser um parceiro da tua obra de edificação nessa terra. Então essas pessoas voltaram para dentro de si e começaram agora a se distrair com seus projetos pessoais, com as suas casas, os seus casamentos, os seus estudos, coisas que são lícitas, mas que não podem ocupar o lugar primário que é do Senhor, o nosso Deus. E uma idolatria do bem-estar se instaurou naquele tempo, assim como aconteceu no tempo de Noé, onde a família de Noé estava empenhada em edificar para Deus algo, a família de Noé estava empenhada em construir para Deus algo naquele tempo, e as pessoas que estavam ali estavam embriagadas por uma vida normal, estavam bêbadas pela vida normal, bebendo, comendo, festando, correndo de um lado para o outro, em busca de satisfação para o seu coração. E é isso que o profeta Ageu estava levando aquela geração daquele tempo a pensar: que tipo de pessoa nós somos? Que tipo de pessoa é você, Filadélfia? Que tipo de gente somos nós? Nós precisamos parar e pensar, porque era essa voz que o profeta Ageu estava proclamando no meio daquele povo. Olha, o Espírito Santo neste tempo está recrutando uma equipe de sábios construtores. O Espírito Santo de Deus está recrutando para si uma companhia de sábios construtores. Aleluias! Pessoas que conheceram o plano de Deus, a medida de Deus, e a partir disso, a partir de conhecerem o plano de Deus no secreto, na oração, eles passam agora, eles tornam agora a serem cooperadores da obra de Deus, de edificação nessa terra. Aleluias! Abra sua Bíblia comigo em Ageu, capítulo 2, versículo 20 e 23, é o último texto para nós caminharmos para o término. Ageu capítulo 2, versículo 20 em diante, diz assim a palavra do Senhor: veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: fala a Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra, derrubarei o trono dos reinos, destruirei a força dos reinos nas nações, destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos exércitos. Amém, queridos? Glória a Deus. Você tem fé para substituir o teu nome nesta sentença? Você tem fé para colocar o teu nome aqui? Queridos, eu quero te incentivar a repetir comigo. Diga assim: naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, tomar-te-ei. E aí você diz o seu nome: filho do Deus vivo, servo meu. Diga isso: filho do Deus vivo, servo meu, e te farei como um sinete, como um anel, autorizado a selar os decretos do coração do Pai. Amém, queridos? Aleluia! Quem tem fé recebe isso, queridos. Aleluia! Grande é a obra, Filadélfia. Grande é o caminho, grande é a jornada que nós temos à nossa frente, mas o Senhor confirmará o seu poder através da sua vida. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas elas serão acrescentadas. As demais coisas elas serão acrescentadas na tua vida, na tua família. Aleluia! Olha, só edifica quem entra no lugar da devoção.
Só edifica quem entra no lugar da devoção. Por quê? Porque é lá na presença do Senhor que vem a autoridade, a revelação e o poder, para que nós venhamos a nos tornar edificadores desta obra nessa terra. Aleluias. Olha, você tem fé para se sujeitar à mão do Todo-Poderoso? Amém? Glória a Deus. Deixa eu explicar para vocês a respeito do sinete. O rei, ele tinha um anel, e esse anel, ele imprimia ali, naquele ouro, naquele metal precioso, a sua marca. Ele colocava naquele anel a sua marca, o seu símbolo, de modo que todas as pessoas que olhassem para aquele anel, elas reconheceriam: aqui está a marca do rei, aqui está a marca do Rei dos Reis. Esse anel pertence ao rei, e esse anel tem autoridade para selar decretos, decretos que têm origem no coração do rei, que têm origem no coração do pai. E assim, os reis daquela época, eles intentavam, ou eles desenhavam no seu coração um projeto para o povo. Eles imaginavam algo, eles decidiam algo na sua soberania. E quando esse rei decidia algo, nada mais poderia impedi-lo. Eu vou fazer, é a minha vontade soberana. E assim ele pedia o anel de selar. E agora este anel, ele vinha, e os servos traziam esse anel de selar, o anel que tem a marca do rei, o anel que tem o símbolo do rei. E este rei agora, ele colocava este anel, e movido pela sua vontade soberana, pelo seu decreto que é irrevogável, haja o que houver, se levante qualquer inimigo, montanha, gigante, era o decreto do coração do rei. Agora esse rei, ele selava o decreto, ele carimbava aquela lei, e aquela lei agora tinha um poder, uma autoridade, por onde quer que ela fosse proclamada. Queridos, entendam uma coisa, a palavra de Deus, ela vem até nós nesta noite dizendo: Filadélfia, eu vou tomar você nos próximos dias e farei de você um anel de selar. Farei de você um anel de selar. Não importa se você é pequeno, não importa a tua pequenez, não importa se a sua vida ela é pequena, você irá testemunhar do favor do rei nessa terra. Aleluia, porque você tem as marcas do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores na tua vida. Aleluias. Você foi marcado com esse sangue, você foi marcado com esse espírito, não é pela tua força, não é pela tua violência de ações, mas é pelo poder do Espírito Santo de Deus, é pelo azeite que desce continuamente das duas oliveiras que testemunham o Cristo, o Espírito, infundindo o azeite, destilando o azeite para dentro desta igreja. Aleluia. Glorifique a presença do Senhor Jesus nesta noite. Sabe o que isso significa? Olha, eu acho que você devia estar mais animado nessa noite. Sabe o que isso significa? Que quando Deus decide, não tem diabo que fica na tua frente. Quando Deus decide, queridos, não tem montanha, não tem inimigo. O próprio Deus está falando aqui o que é dos reis dessa terra. Mataram-se uns aos outros pela sua própria espada. O que é do cavalo e do seu cavaleiro? O que é Zorobabel? E lá Zacarias está dizendo: ah, Zorobabel, ainda que haja uma montanha na tua frente, eu, o Senhor, tornarei esta montanha aplainada para você passar, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Ele toma a tua vida com autoridade para selar o que pode se opor, o que poderá se colocar entre você e o teu Deus nesta noite. Aleluia.